Agora vamos lá, ó. Mudança tecnológica enviesada pela qualificação. Então, mudança tecnológica enviesada pela qualificação e o que isso resulta em termos de desigualdade de renda. Neste estudo de caso, entenderemos o nosso modelo de 2 fatores de produção para incorporar então agora a tal da mudança tecnológica que é enviesada pela qualificação. Então, a transformação dessas novas fronteiras tecnológicas modificam também ou enviesam o padrão da qualificação ou a qualificação necessária para a mão de obra. Vamos discutir como isso promove um melhor ajuste para os padrões empíricos associados à crescente desigualdade salarial nos Estados Unidos. Também descrevemos algumas novas pesquisas que relacionam parte dessa mudança tecnológica ao comércio e à tal da terceirização. Considere a variante do nosso modelo de 2 mercadorias, 2 fatores em que mão de obra qualificada e não qualificada são usadas para produzir então 2 tipos de bens, um de baixa tecnologia e um de alta tecnologia. Note que esse é um modelo mais sofisticado e mais assim, digamos assim, com mais sofisticado e também mais detalhado em um determinado aspecto do que aquele modelo que a gente viu nas sessões anteriores. Então veja, a figura 5.10 mostra as demandas de fator relativas aos produtores em ambos os setores. A proporção de trabalhadores qualificados, não qualificados, em função da proporção salarial qualificada, não qualificada. Então aí você vai ter a curva LL, de baixa tecnologia, e a curva HH para alta tecnologia. Então, lembrando aí, ó, proporção de trabalhadores qualificados e não qualificados, em função do salário do qualificado e do não qualificado, ok? Então, aí você vem para a figura 5.10. Mas antes dela, vamos aqui ao texto e daqui a pouco a gente dá uma olhada na figura, ok? Partimos do princípio que a produção de bens de alta tecnologia, então, ela é intensiva de mão de obra qualificada, ok? Então, alta tecnologia, mão de obra qualificada. Então, a curva HH é deslocada para fora em relação à curva LL. No fundo, uma curva SS, vê figuras 5.6 e 5.7, determina a proporção de salário de qualificados não qualificados, a proporção, como uma função crescente do preço relativo dos bens de alta tecnologia em relação às mercadorias de baixa tecnologia. Então, isso a gente já viu na figura lá 5.6 e 5.7, e daqui a pouco a gente vai ver, ó, essa diferença, ou seja, os produtos de alta tecnologia são mais intensivos de mão de obra qualificada do que os de baixa tecnologia, que podem, portanto, ter mão de obra não qualificada. No painel A, mostramos o caso em que o aumento das trocas comerciais com os países em desenvolvimento gera um aumento na desigualdade salarial. Então, o aumento das trocas comerciais com os países em desenvolvimento gera um aumento na desigualdade salarial, ou seja, a taxa de salário da relação de qualificados e não qualificados nesses países por um aumento no preço relativo dos bens de alta tecnologia. E o aumento do custo relativo de trabalhadores qualificados induz produtores em ambos os setores a reduzir o número de empregos de trabalhadores qualificados em relação a trabalhadores não qualificados, justamente porque você aumentou as trocas comerciais com os países em desenvolvimento. E no painel B, mostramos o caso em que a mudança tecnológica em ambos os setores gera um aumento na desigualdade salarial. Lembrando que o primeiro é fruto apenas do aumento das trocas que vão gerar a desigualdade. No segundo painel, nós temos a mudança tecnológica e partindo da hipótese de que a mudança tecnológica aumenta a desigualdade salarial. Essa mudança de tecnologia é classificada, então, como enviesada pela qualificação, porque desloca para fora a demanda relativa de trabalhadores qualificados
em ambos os setores. Então, tanto as curvas LL quanto as curvas HH se deslocam para fora. Também induz maiores ganhos de produtividade no setor de alta tecnologia, porque, claro, uma mudança tecnológica maior vai aumentar, portanto, significa que esses trabalhadores é um fator e, portanto, você vai produzir mais no setor que vai fazer mais uso desse fator por sua complementaridade com os trabalhadores qualificados. Então, vamos aqui já subir, daqui a pouco a gente volta aqui para o assim. Não, vamos ver aqui, ó. Então, assim, para qualquer preço relativo determinado dos bens de alta tecnologia, a mudança de tecnologia é associada com uma maior proporção de salários de qualificados e não qualificados. A curva de SS, ela se desloca. Então, vamos aqui, ó, subir aqui e dar uma olhada melhor nessa figura. Então, a figura 5.10, desigualdade de aumento salarial. Então, estamos falando de desigualdade de salários. A mudança tecnológica é enviesada pela habilidade, ou pela qualificação, ou pelo comércio. Então, vamos lá. A curva LL e HH mostram a proporção de emprego qualificado e não qualificado, S dividido por 1, em função da proporção salarial de qualificado e não qualificado, WS, WO, nos setores de baixa tecnologia e alta tecnologia. Então, proporção de salários qualificados e não qualificados aqui, então no eixo vertical, proporção de salários qualificados e não qualificados também, e aqui, empregos qualificados e não qualificados. Então, essa é a relação, e aqui, empregos qualificados e não qualificados, mostrando aí a segunda situação. O setor de alta tecnologia, ele é, portanto, mais qualificação intensiva que o setor de baixa tecnologia. Então, o que acontece? A curva HH, ela é deslocada para fora em relação à curva LL. Então, note que a curva HH, ela está mais aqui para a direita e para cima, em relação à curva LL, que representa, portanto, o setor de baixa tecnologia. Então, quanto mais quanto mais a curva está próxima do eixo 0, né? Lembre-se lá do apêndice, significa que ela é mais intensiva em trabalhadores não qualificados, e quanto mais afastada, ela é mais intensiva em trabalhadores qualificados. Então a curva HH é deslocada para fora em relação à curva LL. O painel A, então, mostra o caso onde você tem um aumento das trocas comerciais com os países em desenvolvimento, que leva a uma maior proporção de salários qualificados e não qualificados. Então, os produtores em ambos os setores, eles respondem diminuindo o emprego relativo de trabalhadores qualificados, porque se a proporção de salários aumentou, né, você tem um aumento das trocas, o aumento das trocas leva a uma maior proporção de salários qualificados e não qualificados. Qual é a situação? Você diminui o emprego relativo para trabalhadores qualificados. Então, ambos, SL dividido por UL e SH dividido por UH, eles vão diminuir, por isso que a curva ela está se orientando aqui para a esquerda, ok? Já o painel B, ele mostra o caso em que a mudança tecnológica enviesada pela habilidade. Então, veja, agora os efeitos de uma mudança tecnológica que exigem mais trabalhadores qualificados. Então, o painel B mostra o caso em que uma mudança tecnológica enviesada pela qualificação leva a uma maior taxa de salários qualificados e não qualificados. Então, as curvas LL e HH se desviam para fora. Então, veja, ambas as curvas vão sair, elas vão se afastar. Por quê? Porque em ambos os setores, a mudança tecnológica vai fazer com que ambas as curvas se desloquem para a direita, se afastem do eixo original, revelando que em ambos os setores a mudança tecnológica levará a um viés ou levará ao uso do fator de produção, mão de obra ou trabalhadores mais qualificados. Então, veja, é um aumento relativo da busca por trabalhadores qualificados em ambos os setores, porque você tem uma transformação tecnológica que modifica a forma de produção. Contudo, neste caso, os produtores em ambos os setores respondem, portanto,
aumentando o emprego de trabalhadores qualificados. E nesse caso, a curva, portanto, se direciona para a esquerda, porque você vai contratar, portanto, mais trabalhadores qualificados para lidar com os efeitos dessa transformação tecnológica na produção. Então, é claro que isso aqui é uma forma adicional de ver o que a gente viu anteriormente. Claro que aqui é uma decomposição de dois fatores de produção, é só mão de obra, mas qualificada e não qualificada. E aqui você muda a forma e a perspectiva de você ver o bem produzido, que aqui no caso trata-se de, por exemplo, um bem com um alto teor tecnológico e outro com baixo teor tecnológico. Então, claro que é uma variação do que a gente viu nas sessões anteriores em relação a esse comportamento das proporções e das relações entre os fatores de produção. É claro que é importante fazer a anotação, e se você já fez a anotação do que a gente conversou anteriormente aqui nessa videoaula, voltando aí o capítulo, acho que umas 5, 6 ou 7 páginas anteriormente, você pode, nas suas anotações, colocar lado a lado essa figura 5.10 e outras que foram já abordadas, e você vai ver, portanto, uma determinada transformação, uma determinada mudança em relação a esses dois exemplos. Então, um exemplo, digamos assim, mais presente na realidade concreta, e outro que é um nível de abstração teórico, mas que é o que te fundamenta a compreender esse assunto, ok? Então, apesar de a mão de obra qualificada ser relativamente mais cara, os produtores em ambos os setores vão ter que responder à mudança tecnológica com o aumento do emprego de trabalhadores qualificados em relação aos trabalhadores não qualificados. Ou seja, claro que naturalmente, se você tem, por exemplo, a incorporação do computador em todos os negócios, mudou o padrão de qualificação que você exige do ponto de vista mínimo. Até para um atendente hoje precisa entender de e-mail, precisa entender de computação, precisa ter conhecimentos mínimos, ainda que isso signifique pagar um pouco mais, mas tratam-se de tecnologias que você não pode desconsiderar, porque é uma mudança na forma de produzir. Então note que a explicação de comércio no painel A prediz uma resposta oposta para o emprego em ambos os setores. Então, a explicação do comércio no painel A, que é diminuição, abertura para o comércio, o país que você vai transacionar é em desenvolvimento, com muita mão de obra não qualificada, você diminui, você recua as contratações. Quando você tem a mudança tecnológica, você avança para mais contratação em todos os setores. Então é importante que isso fique bem claro e bem cristalino aí no seu entendimento. Não compreendeu? Volta aí o vídeo necessário para o quadro, esse box, e começa de novo a leitura desse estudo de caso. São 2 estudos de caso. Nós estamos no segundo estudo de caso e é importante que você entenda essas questões. Não deixe passar o entendimento, porque mais à frente a gente pode necessitar recorrer a essas compreensões que aqui foram apresentadas. Podemos agora examinar os méritos relativos das explicações do comércio versus a mudança tecnológica enviesada pela qualificação para o aumento da desigualdade salarial, analisando as mudanças na proporção de empregos qualificados e não qualificados dentro de setores nos Estados Unidos. Então veja, um aumento generalizado nessas relações de emprego para diferentes tipos de setores, então veja, setores tanto de mão de obra qualificada intensiva quanto de mão de obra não qualificada intensiva na economia dos Estados Unidos, aponta para a explicação tecnológica enviesada pela qualificação. Então aponta para essa explicação como a explicação, digamos assim, que encontra mais evidências empíricas. Isso é exatamente o que tem sido observado nos Estados Unidos durante o último meio século. Na figura 5.11, os setores são separados em 4 grupos com base na sua intensidade de habilidade ou de qualificação. As empresas dos Estados Unidos não relatam seus empregos em termos de habilidade, mas usam uma categoria relacionada de trabalhadores de produção e
de não produção, ou seja, quem estaria, digamos assim, tecnicamente no chão da fábrica e quem estaria, digamos assim, na gestão, no pensamento, na estratégia. Trabalhadores de produção e de não produção. Com poucas exceções, os cargos de não produção exigem níveis mais elevados de instrução, porque provavelmente seriam cargos de gestão e, portanto, podemos dividir a proporção de empregos qualificados e não qualificados em um setor com a proporção de emprego não produção para empregos de produção. Então, os setores com as mais altas proporções de emprego de não produção para de produção são classificados, portanto, como os setores em que há mais habilidade ou como os mais habilidade intensivos. Cada quadrante da figura 5.11 mostra a evolução dessa proporção de empregos ao longo do tempo para cada grupo de setores, a taxa média de emprego em todos os setores do grupo. Apesar de existirem grandes diferenças na intensidade de habilidade média entre os grupos, nós vamos ver claramente que as proporções de emprego elas estão aumentando, veja, as proporções de emprego estão aumentando ao longo do tempo para todos os 4 grupos. Esse aumento generalizado na maior parte dos setores da economia dos Estados Unidos é uma das principais evidências que apontam a tecnologia como explicação para os aumentos na desigualdade dos salários. Então veja, a principal evidência que aponta a tecnologia como a principal razão para o aumento nas desigualdades salariais dos Estados Unidos. Então vamos aqui, ó. Figura 5.11, evolução das relações de emprego não produção, lembrando que seria qualificado, e produção, que seria o chão de fábrica não qualificado nos Estados Unidos, em 4 grupos de setores. Os setores são agrupados com base na sua intensidade e habilidade. A proporção de emprego não produção aumentou ao longo do tempo em todos os níveis. Então veja aqui, ó. Então você tem menos habilidade intensiva. Então veja, o emprego de não produção aumentou. Segundo, menos habilidade intensiva, ou seja, setores que precisam de menos habilidade aumentou, né? O segundo, o mais habilidade também aumentou, né? Disparou, na verdade, olha aqui, se esses números são... E os setores mais habilidade intensivos é onde a diferença aumentou mais ainda, né? Ou seja, quase chegando em 1, né, de diferença. Então, claramente mostrando que o que acontece? Setores que exigem trabalhadores com mais competências, com mais habilidades instrucionais, educacionais, o salário, ou seja, a diferença aumentou, né? Ou seja, esses empregos, quanto mais qualificado você é, mais você ganha. E quanto menos qualificado menos você ganha. Você vai ficar lá no fundo do poço, revelando aí uma grande diferença. Aí tem a fonte aqui, né? Tinha uma nota de rodapé. O salário de um trabalhador de não produção é 60% maior do que um salário de produção no caso dos Estados Unidos. No Brasil isso é muito mais, né? Ou seja, o simples fato de você fazer um nível superior já lhe coloca na possibilidade de ganhar, digamos assim, mais de 3 salários mínimos no caso brasileiro. O que te tira da vala comum do trabalhador, digamos, não qualificado, que o mínimo que ele pode ganhar, por exemplo, limpando o chão de uma loja é um salário mínimo, sem instrução nenhuma. Se ele adiciona uma instrução, ele pode ter um grande salto em termos de remuneração, o que mostra que isso acontece nos Estados Unidos. Então, a gente vai ver aqui no texto a sequência da explicação, mas por esses 4 gráficos mostra claramente que, note que todos os setores aumentou ao longo do tempo, que é o que está aqui, né? Então, veja, a proporção de emprego não produção de produção aumentou em todos os setores, só que nos setores em que o não produção é mais importante, a diferença aumentou muito mais, né? Praticamente aí 3 ou 4 vezes mais é o que revela esses gráficos. Mas vamos lá continuar no texto e ver o que a gente pode continuar entendendo desses 4 gráficos e entendendo aí desse estudo de caso.
No entanto, mesmo que a maioria dos economistas concorde que ocorre uma mudança tecnológica viesada pela qualificação, uma pesquisa recente revelou algumas das novas maneiras pelas quais o comércio tem sido um contribuinte indireto no aumento associado da desigualdade salarial. Ou seja, o comércio, na verdade, eu acho que os dois contribuem, né? Então, vocês estão vendo que você tem a argumentação de que o comércio internacional, aqueles que são, digamos, antiglobalistas, vão dizer que a globalização ela aumenta a desigualdade, e vão ter aqueles que não querem tanto criticar a abertura comercial, vão criticar pelo lado de que o desenvolvimento tecnológico, né, as mudanças de produção, as práticas produtivas é que vão aumentar a desigualdade. Eu acho que são os dois. Eu acho que algumas novas maneiras pelas quais o comércio tem sido contribuinte indireto no aumento associado à desigualdade, acelerando esse processo de mudança tecnológica. Eu acho que hoje a gente precisa ter a compreensão de que há uma combinação desses dois efeitos que fazem com que isso produza a desigualdade em nível global que nós estamos vendo. Eu acho que uma das maiores de todos os tempos, sobretudo depois dos anos de pandemia. Essas explicações são baseadas no princípio de que as empresas elas têm uma série de métodos de produção que é influenciada pela abertura ao comércio e ao investimento estrangeiro. É claro que você hoje globaliza os processos de produção e faz com que, por exemplo, as tecnologias praticadas por uma empresa, sei lá, norte-americana, também sejam praticadas por uma empresa chinesa ou uma empresa colombiana. E aí é o grande problema, você equalizar isso num mundo cada vez mais heterogêneo e desigual. Por exemplo, alguns estudos mostram que as empresas que começam a exportar, elas também evoluem para tecnologias de produção mais qualificação intensivas. Claro, veja o agronegócio brasileiro, tem que usar grandes equipamentos, grandes investimentos de capital, porque para competir no mercado global, você precisa ter um grau de qualidade de escala você tem que fazer cada vez mais uso de tecnologias de produção, sobretudo as que estão na fronteira de produção. A liberalização do comércio, então, pode gerar mudanças tecnológicas generalizadas, aquilo que eu falei anteriormente, ao induzir uma grande parte das empresas a fazer tais escolhas de atualização da tecnologia. E por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, porque mesmo o Brasil sendo um país pobre, você tem empresas privadas que trabalham com exportação que são hiper, super sofisticadas. Por exemplo, a Embraer é uma, essas empresas de mineração. Por quê? Porque ao participar do comércio internacional, elas são induzidas a terem práticas sofisticadas, práticas modernas para competirem nesse mercado global de igual para igual. Outro exemplo está relacionado com a terceirização estrangeira, que é um outro problema, e a liberalização do comércio e do investimento estrangeiro. Então tem não só a liberalização do comércio, mas os fluxos de capital e de investimento que países mais ricos fazem em países mais pobres ou que países como a China hoje fazem no mundo inteiro. Então, em particular, o Tratado do NAFTA, que é o acordo lá de livre comércio entre os países da América no Norte, Canadá, Estados Unidos e México, entre Estados Unidos, Canadá e México, tornou substancialmente mais fácil para as empresas moverem diferentes partes de seus processos de produção. E aí a gente acrescenta esse outro problema, ou seja, o processo de produção hoje da economia globalizada, ela ainda tem essa perspectiva de você realizar a fragmentação do seu processo produtivo, especialmente de produtos industriais, onde você pode produzir pesquisa e desenvolvimento em um país, produção de componentes em outro país, montagem em outro, partes montadas em um lugar, partes montadas em outro lugar, enfim, você tem uma super fragmentação da cadeia de produção, que são as chamadas cadeias globais de valor. Então veja que isso aumentou. Então torna substancialmente mais fácil com os acordos comerciais que você crie processos de produção mais sofisticados e com a tendência lá induzidos por esse processo de mudanças tecnológicas generalizadas. Como o salário do trabalhador de produção é substancialmente inferior do México, as empresas dos Estados Unidos têm um incentivo para mudar para o México os processos
que usam trabalhadores de produção mais intensiva. Então, se eu tenho uma etapa de produção que eu preciso de mais trabalhadores e trabalhadores com salários relativamente mais baixos, eu me mudo para países onde eu tenho mais trabalhadores, onde eu tenho um exército industrial de reserva muito maior, com remunerações muito menores. Então, como a produção de componentes e suas montagens. E os processos que dependem mais intensamente de trabalhadores mais qualificados, como, por exemplo, você pega as empresas de tecnologia, como a Apple, em que o desenho do produto, a parte mais qualificada do desenho do produto está nos Estados Unidos, no Vale do Silício. A produção da tela ou a produção de um pequeno componente que vai no celular ou do fio do carregador vai estar em outro lugar onde você não precisa ter trabalhadores de produção você pode ter trabalhadores com menos qualificação, trabalhadores de produção em nível abundância. Então, por exemplo, aí, como pesquisa, desenvolvimento, comercialização, tendem a permanecer nos Estados Unidos ou no Canadá. Na perspectiva dos Estados Unidos, esse rompimento do processo de produção aumenta a demanda relativa por trabalhadores qualificados, no caso nos Estados Unidos, e é muito semelhante à mudança tecnológica enviesada pela qualificação. Então, claramente, se você tem um deslocamento pela busca de trabalhadores mais qualificados, no caso dos Estados Unidos, isso possibilita com que, portanto, você tenha um aumento na demanda por trabalhadores mais qualificados, no caso dos Estados Unidos, e um declínio na demanda por trabalhadores menos qualificados, porque parte da produção de trabalhadores desqualificados é deslocada para outro país. Um estudo constatou que esse processo de terceirização dos Estados Unidos para o México pode explicar 21 a 27% do aumento do desequilíbrio salarial entre trabalhadores de não produção e de produção. Então, imagina, portanto, que o trabalhador dos Estados Unidos desqualificado ou não qualificado ou de produção, ele agora fica desempregado ou ganha menos, tem menos oportunidades. Logo, a diferença dele, que agora é menos demandado, para o outro trabalhador qualificado que é mais demandado, faz com que você tenha esse gap cada vez mais distante entre os salários, portanto aumentando a desigualdade salarial entre esses trabalhadores. Assim, algumas das mudanças tecnológicas enviesadas pela qualificação observadas e seus efeitos sobre a desigualdade de aumento salarial, elas podem ser rastreadas até a maior abertura ao comércio e ao investimento estrangeiro. Então, são também questões que explicam parte da desigualdade de renda que o comércio tem produzido. Então, é a abertura comercial, são os investimentos estrangeiros, é a mudança tecnológica, tudo isso tem importância na economia contemporânea. E como já mencionado, os aumentos na desigualdade salarial nas economias avançadas são uma preocupação genuína e uma preocupação que tem um rebatimento político, porque o aumento da desigualdade salarial ou o aumento de desemprego faz com que a sociedade pressione os gestores públicos a estabelecerem políticas públicas para resolver esse problema ou encontrarem culpados. E em muitos países ricos, muitas vezes os culpados dessas preocupações genuínas são os estrangeiros, principalmente os estrangeiros mais pobres. No entanto, o uso de restrições comerciais visando limitar as inovações tecnológicas, porque essas inovações favorecem os trabalhadores relativamente mais qualificados, também é particularmente problemático. Então, assim, falar que um determinado país, como o caso da China, que tem 1 bilhão de habitantes, você falar que o país vai restringir certos avanços tecnológicos porque precisa proteger os trabalhadores menos qualificados, é um problema brutal. Não tem como segurar o progresso tecnológico. Essas inovações também trazem ganhos agregados substanciais, junto com os ganhos padrão do comércio que depois podem ser revelados. Como consequência, então, os economistas defendem as políticas de longo prazo, e aí a gente já comentou anteriormente. Então, diante desse problema que você vai ter com a mão de obra, como é que você resolve? Então, muitos economistas, e eu como economista desenvolvimento também defendo, que é o fato de que você tem que estabelecer políticas de longo prazo que facilitam o processo de aquisição de qualificação para os trabalhadores,
Por isso que o discurso de que a educação hoje é uma pedra-chave no processo de desenvolvimento econômico é porque trabalhadores sem qualificação vão ter problema de se alocar nas economias contemporâneas que exigem cada vez mais trabalhadores qualificados, e eles não existem, principalmente, por exemplo, na área de tecnologia. Hoje é uma realidade o Brasil, você não ter programadores, você não ter pessoas ligadas a esse meio da engenharia de softwares, engenharia de hardware, sistemas de informação e assim sucessivamente. Então, você precisa ter políticas de qualificação, de modo que os ganhos com as inovações tecnológicas possam ser disseminadas tão amplamente quanto possível. Então, isso aí é aquela questão, né? A velha espada de dois gumes, né? Ou seja, aponta para os dois lados, você tem trade-offs nessas questões, não dá para segurar o progresso tecnológico, mas você precisa fazer políticas públicas para equalizar os problemas ligados a esse descompasso com a mão de obra que precisa se qualificar para os novos processos produtivos, e isso claramente gera tensões não só dentro de um país, mas também entre os países. Basta a gente ver, por exemplo, os desdobramentos que há mais de 20 anos a gente tem na tentativa de fazer um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. É uma coisa difícil porque múltiplos interesses vão se sobrepondo e criando complexidades, enfim, de inúmeras naturezas, entre elas os efeitos de você lidar com mercados muito assimétricos, ok? Então, esses foram os dois estudos de caso importantes. Volta se quiser rever. Eu acho que é importante estar sedimentado digamos assim, esses boxes mais práticos que vai mostrar um pouco mais a teoria na prática, na realidade,